E aí pessoal, Alisson Grandini por aqui, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam muito bem. Esse é o canal do Monstro Supremo, que traz temáticas diferentes e analogias novas, fazendo assim a nossa mente explodir para vários formatos de pensamento diferente, sempre respeitando a opinião do próximo, certo? E tentando entrar num debate pacífico. Se não entrar nesse debate pacífico, não é muito interessante, não é legal e ninguém aprende nada com isso, certo? Antes de passar a palavra para o Monstro Supremo, vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajude esse canal a subir, com certeza chegando a mais pessoas e mais pessoas interagindo com as temáticas são muito interessantes, né? Monstrão, chega aí! Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Como é que vocês estão? Na paz, na luz e prosperidade extrema, em direção ao caminho do conhecimento, em direção ao caminho que explode sim a sua mente. Temática de hoje: livre-se de suas correntes. Às vezes essas correntes que estão instaladas no seu subconsciente podem te atrapalhar demais na sua evolução terrena. Isso pode fazer com que pessoas deixem de te seguir. Isso pode fazer com que pessoas sumam da sua vida sem deixar vestígio algum. Às vezes você é enrijecido na sua mente alguma possível verdade que a pessoa não acredita que é verdade. Possivelmente ela gostaria de um debate pacífico para entender a sua posição. E na maioria das vezes você, por ser muito enrijecido numa temática só, esse calor que é gerado nessa conversa toda não fica tranquilo para ser um debate de longas horas. Acalora demais, gera estresse em você, nas pessoas, e aí não é muito interessante, né? Normalmente todo tipo de crença limitante que você tenha tem a ver com essas correntes que estamos falando. Às vezes você não consegue vencer tudo isso justamente por não ter experiência com outras formas de se pensar, certo? Não é que as pessoas vão fazer com que você saia desse caminho da possível salvação ou possível concretizar coisas benéficas para a sua vida, que isso não pode ser desmistificado, fazer com que você entenda, outras pessoas entendam, e aí aconteça uma comoção, né, para fazer com que esse assunto se torne algo legal para todo mundo. Visto que ninguém esconde nada de ninguém, nenhum pensamento, nenhuma temática, nada do tipo. Então o objetivo do vídeo, trazer essa temática para você livrar-se de suas correntes, é para você às vezes olhar para o que você acredita de sim e não, né, de algo concreto ou não concreto, de uma possível busca que você está tendo, e comece a analisar tudo isso. Né? Às vezes essa pressão para conquistar mais dinheiro, essa pressão para conquistar um relacionamento amoroso, essa pressão para ter amigos mais próximos, porque as pessoas elas se distanciam facilmente de você. Mas às vezes as pessoas elas se afastam de você justamente porque o seu pensamento ele é muito rígido, né? Às vezes você não consegue ser uma pessoa passiva de um diálogo, né? Às vezes você é agressivo da sua forma de pensar, você pensando que é tranquilo, mas sua forma de falar ou reagir às situações pode ser um pouco mais dura. E as pessoas têm as mesmas limitações que você. As pessoas elas estão em busca, né, do que seja mais tranquilo de se pensar. Naturalmente, se você ataca, né, e fere uma pessoa, pode ser que você tenha a intenção de fazer isso, ou pode ser que a intenção não era essa, né, mas a forma de você se expressar, como você pegou alguns exemplos ali, não foi tão interessante e acabou fazendo com que a pessoa venha
na mente dela tem alguns pensamentos destrutivos e ela acaba se afastando de você porque ela se sentiu atacada na grande maioria das vezes, né? Então, todo tipo de pensamento que ele é muito rígido na sua mente, ele gera esse desconforto para você e para os outros. Às vezes você consegue ter esse tipo de diálogo mais tranquilo e aí sempre se coloca na posição do outro antes de falar alguma coisa. Será que se eu falar agressivamente assim a pessoa vai entender realmente o que eu quero falar? Isso tem que ser uma preocupação sua, se a ideia é não querer afastar as pessoas de você. Mas na sua mente está tranquilo esse tipo de pensamento. As pessoas podem se afastar porque eu estou blindado. Eu sozinho sou tranquilo. Eu sozinho consigo levar minha vida na paz e na tranquilidade. Não sou apegado a ninguém. E vou continuar pensando desse jeito e ninguém vai fazer mudar. Porque eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com as pessoas que eu acredito que foram as melhores opções para me ensinar alguma coisa e vai ser rígido assim, não vou mudar. Isso pode ser algo benéfico para você, mas você precisa aceitar possíveis afastamentos perto de você, né? Então a ideia do vídeo de hoje é fazer com que você entenda que seus pensamentos eles podem ser rígidos sim, mas dê oportunidade para as pessoas se expressarem para você, né? Abrindo sim leques de possibilidades para outras formas de pensamento. Às vezes essas crenças limitantes, essas correntes pesadas que você carrega, pode ser que elas sejam quebradas nesse tipo de diálogo, nesse tipo de conversa. E as coisas elas começam a ficar mais tranquilas para você. E essas dores que você carregava durante tanto tempo, com uma simples conversa com uma pessoa bem legal que você identificou, as coisas começam a ficar mais tranquilas. Percebe onde estamos tentando chegar? Sem ataque nenhum, na paz, às vezes até esse vídeo falando de uma forma bem tranquila, bem clara para você, pode te estimular uma irritabilidade porque alguma coisa entrou no seu subconsciente e te gerou uma certa irritabilidade. E aí você no comentário mais tarde, depois a gente se comunicando nos comentários, você venha com alguns ataques. Mas normalmente a internet ela tá aí para isso, certo? As pessoas que se comunicam na internet, elas preferem atacar, né? Já vir atacando as outras, sem tentar entender o contexto geral de uma temática, né? O contexto geral de um assunto, para as coisas seguirem tranquilamente. É mais fácil apontar o dedo para você e falar que você vai ter erros na sua vida, porque eu tenho os erros e eu estou falando para você. E a pessoa quer sim ter a experiência dela e tiver o erro dela. Normal. A vida segue para você, para ela, para o outro. Você tem as suas experiências. Às vezes essa pessoa vai ter as mesmas experiências dela, com atitudes que você tomou, e às vezes ela se dá muito bem e para você não deu tanto certo. E aí segue o barco, todo mundo tranquilo, comunidade, sociedade, vamos vivendo, todo mundo livres e tranquilo, tentando vencer todos os medos, certo? Monstro Supremo só aparece nos momentos oportunos, fazendo com que você pense em várias temáticas diferentes, se livrando de várias crenças limitantes que podem sim atrasar a sua vida. E aí, você tendo essa reflexão, você consegue deixar várias correntes quebrarem e ficarem para trás, e você daqui para frente consegue construir muitas coisas e ser muito mais feliz do que já é, certo? Essa é a intenção do Monstro Supremo. Antes de ir, curta, comenta e compartilha. Ajude o canal a subir, ajude o canal a ajudar muitas pessoas. Se comunique com a gente, manda o seu comentário, nos ajude a crescer, que com certeza a ideia é muito boa do canal e todos nós vamos direcionar sempre com um grande respeito, né? Essa é a nossa visão e a nossa ideia, certo? Monstro Supremo vai ficando por aqui, agradecendo demais a presença de todos e até a próxima.